Olá! Hoje nós vamos conhecer um pouco alguns relatórios principais do nosso módulo financeiro. A gente vai começar pelo relatório de atendimentos faturados. Financeiro, relatórios, atendimentos faturados. O relatório de atendimentos faturados, ele traz uma prévia dos atendimentos que foram lançados, né? Não necessariamente que foram baixados, mas que foram lançados. Então, ele é útil para fechamentos de caixa. O cliente vem aqui, ele tem a opção de colocar o período que ele quer puxar. Eu vou colocar um período que eu sei que vai ter algum lançamento. Ele pode escolher um executante. O executante é o profissional que vem nesse campo aqui, principal. Ele tem a opção de escolher um solicitante. O solicitante é o profissional que é colocado no campo solicitante. Ele tem a opção de colocar um tipo de solicitante, então só os internos ou os externos. Quando você vai colocar um solicitante, você tem a opção de colocar um solicitante que já esteja cadastrado no sistema. Então, vamos supor, a gente tem a Joyce Médico Teste que já está cadastrada no sistema. Essa Joyce, ela é uma profissional interna. Ou você também tem a opção de colocar um profissional externo, um profissional que nem sequer está cadastrado aqui. E aí ele vai aparecer, profissional não encontrado, clique aqui para buscar mais. Quando você clica aqui para buscar mais, ele vai fazer uma busca na base de dados do sistema. E se ele não encontrar, você pode cadastrar esse profissional como externo. Então, se você colocar que o tipo é externo, ele vai te trazer só o relatório de lançamentos por solicitante externo e interno só por lançamentos de solicitante interno e todos, obviamente todos. Você pode selecionar um paciente, você pode selecionar uma especialidade, aqui é a especialidade do profissional. Então, se você quer puxar todos os procedimentos que foram lançados para profissionais biomédicos, cardiologistas, enfim, você pode filtrar aqui. Você pode filtrar por um procedimento específico, por um convênio específico, ou até agrupar por algum item específico. Então, se você quiser extrair um relatório geralzão, mas você quiser que todos que foram lançados na mesma data ou hora fiquem juntos, todos você pode colocar aqui, agrupar por data e hora. Ou se você quiser que todos do mesmo executante fiquem juntos, você agrupa por executante e assim por diante, seguindo a mesma lógica. E aqui você escolhe se você quer puxar de todas as unidades ou de uma unidade específica. Funciona aqui, no caso, para clínicas que possuem mais de uma unidade, dentro do conceito sede filial. Pronto. Aqui ele vai me trazer dentro dessa lógica. Como eu agrupei por data e hora, ele vem, me traz tudo que está dentro dessa data e me dá um subtotal. Aqui não tem a opção de agrupar por nada, sempre por alguma coisa específica. Eu vou agrupar por convênio, por exemplo, para vocês verem a diferença. Eu agrupei por convênio, então tudo que é a 1.000 vem junto e me dá um subtotal de a 1.000. Bradesco tudo junto, me deu um subtotal de Bradesco. Particular tudo junto, me deu um subtotal de particular. Se eu agrupar por executante, tudo que for do Conrado Médico veio junto e me deu um subtotal do Conrado. Joyce Médico Teste me deu um subtotal da Joyce Médico Teste. E assim sucessivamente. E no final, nessa última linha, ele me traz o total geral, somando tudo, todos os lançamentos. E aí aqui ele sempre vai me trazer essas informações. Diferente dos outros relatórios financeiros, esse relatório eu não consigo selecionar os campos, as colunas que eu quero ver. Ele sempre vai trazer número da guia, data, paciente, executante, solicitante, quantidade, valor, origem, procedimento, especialidade e convênio. São essas informações que ele traz. Aqui ele vai trazer, como eu falei, valores independentes de terem sido lançados, ou seja, independente de terem sido pagos ou não,
né? Baixados, lançados não, baixados, lançados, precisa ter sido lançado para trazer aqui. E essa é a única diferença, eu não consigo filtrar. Ele é um relatório que ele sempre vai vir assim. Eu tenho a opção também de mandar para impressão esse relatório, aí ele sai dentro do formato do próprio relatório, formato que o próprio relatório me traz, ou eu posso exportar isso para Excel. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso relatório de baixa de títulos. Para a gente acessar o relatório de baixa de títulos, a gente tem duas opções. A gente pode acessar a baixa individual do lançamento. Então, se eu buscar aqui um paciente, eu consigo abrir a baixa individual desse paciente. Aqui em baixa de títulos, ele vai ter um link que vai me trazer para a baixa individual desse paciente, desse lançamento. E eu também posso, se eu quiser ver um relatório completo, acessar financeiro, relatórios, baixa de títulos. E aí ele me traz para o campo de filtros, onde eu consigo, né, filtrar de acordo com o que eu quiser, com o que a clínica quiser gerar esse relatório. Vou colocar aqui um período que eu sei que tem bastante lançamentos. Relatório de baixa de títulos eu só posso lançar, eu só posso gerar dentro de um período de 30 dias. Então, eu coloquei aqui. Buscar período em, aqui a gente está falando sobre os tipos de data, né? Então, isso a gente já viu, mas não custa nada reforçar. Então, o período data do pagamento é a data que a gente vai encontrar no lançamento desse pagamento, né? De fato. Então, aqui dentro desse botãozinho pagamento, essa data ela pode ser diferente. É a data que foi lançado o pagamento, né? A data da baixa é a data que foi de fato baixado, então o dia que foi dada a baixa de títulos aqui nesse botãozinho, nesse campo baixar. Aí ele fica registrado aqui com a data atual ou uma data diferente, se o cliente modificar. E a gente também tem aqui o tipo de data da fatura, que é a data que a gente encontra aqui nesse campo. Essa data também é modificável e ela não é a mesma data daqui de baixo. Essa data de baixo é a data do registro. Essa data aqui não é modificável, ela é a data que o sistema registrou o lançamento. É como se fosse uma auditoria. Essa data aqui de cima, a data do lançamento, ela é modificável. Por caso de, por exemplo, o cliente querer fazer um lançamento retroativo, então ele não quer que entre a data de hoje, ele está fazendo um lançamento de algo que aconteceu no passado, então ele pode modificar a data. Outra coisa também que é importante saber, que a data do pagamento e a data da baixa, elas podem ser iguais quando a baixa foi feita no mesmo dia, principalmente quando a clínica ela tem baixa automática para débito de dinheiro. Então, quando a clínica vinha aqui em configuração, em administrativo, configuração, perfil da empresa, e marca a opção baixa automática para débito de dinheiro, como essa clínica aqui está marcada, só o fato de registrar o lançamento do pagamento aqui nesse botão pagamento, só o fato de lançar, ele já baixou o título. Então, nesses casos, a data do pagamento ela vai coincidir com a data da baixa, né? Vão ser as mesmas, porque não foi manual. Então, aqui eu filtro, né, pela data que eu quiser. Aqui eu posso dizer que eu quero que só venha o que foi glosado ou o que não foi glosado. Isso aqui não tem integração nenhuma com site de convênio, então eu só consigo filtrar pela glosa sim ou não, se eu já tiver previamente mexido nesse relatório, né? Então, eu já marquei as glosas que tiveram e eu quero extrair um outro relatório só para confirmar, só para ver o que eu marquei. Funcionário, então eu consigo filtrar por usuário que fez o lançamento do pagamento. Então, eu vou filtrar por esse usuário aqui. Eu posso filtrar por um convênio específico, por um tipo de título, então todos ou só os abertos, ou seja, só os que não foram baixados, ou só os baixados, por um profissional específico, que no caso aqui é o executante do procedimento, né, que é esse principal aqui, por um lote, então no caso de eu já ter gerado um lote de guias,
eu posso vir aqui e fazer um relatório, extrair um relatório só das guias daquele lote, e aí nesse caso acontece bastante com frequência, quando o cliente já recebeu o retorno do convênio do que ele vai receber ou não, né, do que foi glosado ou não, aí ele vem aqui, coloca o número do lote, puxa só as guias que estão dentro daquele lote, e aí ele consegue fazer uma baixa tudo de uma vez, né, daquele lote específico de guias. Somente com lote, então somente procedimentos, guias que já estão dentro de um lote, sim ou não? Grupo de procedimento, posso filtrar por um grupo de procedimento específico, posso filtrar por uma nota fiscal no caso que foi lançada no campo de nota fiscal aqui em DMED, nota fiscal. Unidades, então, para clínicas que possuem mais unidades dentro do conceito sede filial. E aqui eu venho no botão relatório, ele me traz o relatório. Esse relatório ele tem, digamos, um probleminha de layout, que eu não consigo, usando essa barra de rolagem principal aqui de baixo, eu não consigo mover para ver o relatório inteiro. Então eu tenho que descer tudo aqui nessa barra da lateral, e aí ele vai me dar a barra de rolagem do relatório em si, e aí sim eu consigo mover aqui para ver todas as colunas desse relatório. Ou então, eu posso, se eu estiver usando um mouse comum, eu consigo clicar na rodinha do meio, e aí ele habilita o mouse virtual, e eu consigo só mover o mouse de um lado para o outro, e ele me traz o relatório inteiro, todas as colunas. E aí esse relatório, ele me traz aqui algumas opções na parte superior, que são, eu consigo aplicar um imposto em cima de lançamentos de um banco específico, para um banco específico. Então aqui a gente não tem nenhum banco configurado nessa clínica, só o carteira mesmo. E aí eu posso falar que para o carteira eu vou aplicar um imposto de X%. Aqui no caso a gente sempre aplica em porcentagem, sobre o valor recebido ou sobre o valor total. Então, se eu falar que é sobre o valor recebido, ele vai aplicar 1% em cima para essa coluna recebido. Então, em cima de 3.500 aqui, desse valor, né? E aí, conforme eu vou clicando também, ele vai atualizando o valor líquido, aplicando esse imposto de 1%. Ou eu posso falar que é em cima do valor recebido. E aí, se for em cima do valor recebido, vai ser um cálculo, desculpa, se for em cima do valor mesmo, vai ser um cálculo em cima do valor parcial e não do valor recebido, né? Então, isso modifica quando? Quando o valor recebido é diferente. Então, vamos supor que eu esteja usando o recebido, e aqui, na verdade, o valor recebido não foi R$100, foi R$50 porque teve glosa de convênio, vamos supor. Então, se eu falei que eu quero 1% em cima dos R$50, ele vai calcular um valor diferente. Agora, R$ 49,50. Então, tem essas possibilidades. Aí aqui, além das colunas comuns que a gente tem dentro do relatório de baixa de títulos, que são comuns a lançamentos financeiros, a gente tem aqui a data, que foi a data do filtro que a gente usou, convênio, paciente, procedimento, quantidade, pagamento, valor bruto, taxa de cartão, nesse caso não teve. Mas a gente tem um caso aqui que teve, olha, foi um lançamento particular que teve 2,30% de taxa de cartão, e aí a gente consegue ver aqui, imposto, valor recebido, valor líquido, lote de guia, nota fiscal, data do recebimento, banco, né, alguma observação que tenha sido lançado no campo de observação, aqui, né, no pagamento, se teve glosa, se teve o marco que teve, consigo colocar também o valor recebido, o valor da glosa, para saber qual foi o valor da glosa, né? E aqui a última coluna, que é a coluna de baixar mesmo. Uma vez que eu seleciono essa opção, ele baixa, ele dá entrada nesse valor no caixa. Então aqui eu tenho também essa coluna de data de recebimento, que é a data que de fato foi recebido esse valor. Esse dado ele é mutável, eu posso colocar uma data diferente da data de hoje, mas se eu vier aqui direto nesse campo de baixar, ele já vem e registra a data de hoje. Então, se eu colocar aqui, por exemplo,
ele vem e registra a data de hoje para todos e eu tenho a possibilidade de baixar todos com essa data. Aí eu vim, seleciono aqui e clico nesse botão gravar baixa para registrar essa baixa. Então todos esses valores agora estão dentro do caixa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso relatório de DRE. DRE é o demonstrativo de resultados de uma empresa e a gente também consegue gerar um demonstrativo de resultados das nossas empresas, das nossas clínicas, né, para elas. Então, se a gente vier aqui em financeiro, relatórios, DRE, a gente chega aqui nessa telinha onde a gente tem os filtros para gerar esse relatório. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que é o formato desse relatório. Como ele é um demonstrativo, ele não é bem um relatório com colunas, ele vai trazer para a gente uma demonstração dos resultados e das despesas da clínica em formato de lista, num formato que a clínica configura. Então, a receita, na verdade, ele já vem default do sistema, padrão. Ele vai pegar tudo que é receita de prestação de serviço, então tudo que for procedimento lançado lá no financeiro vai entrar aqui. Todo o resto é configurável e configurado pela clínica. Então, esses despesas fixas, custos fixos, despesas fixas que está repetido, tudo isso é configurado manualmente, a gente configura aqui em financeiro tipos de conta e planos de conta, que são as classificações, e aí conforme a gente vai lançando essas contas lá no contas a pagar, a gente, tanto como despesa quanto como receita, a gente usa a classificação que a gente criou. Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, contas a pagar e receber, como se a gente fosse lançar uma conta, a gente precisa selecionar um tipo de conta, e aí a gente tem essa lista aqui com os tipos de conta já pré-configurados, a gente diz qual que é a natureza, né? E a gente diz qual que é o plano de contas que ele vai vir de acordo com o tipo de conta que a gente selecionar. Então, aqui no custo fixo, a gente tem essas opções. Quando eu vou lançar a conta, eu seleciono essas opções aqui na hora do lançamento, e aí na hora de gerar o meu relatório de DRE, o meu demonstrativo, ele vai me trazer de acordo com o que eu configurei. Esse número também é configurável, é a ordem do tipo de conta. Por exemplo, vamos ver esse aqui. Esse aqui, por exemplo, custos fixos é ordem 2. Se a gente entrar aqui no relatório e a gente procurar custos fixos, a gente vai achar custos fixos ordem 2. Aqui, como vocês sabem, é uma clínica de teste, então alguém configurou repetido esses tipos de conta. Por isso que a gente tem 2 custos fixos e 2... Tinha um outro que estava... Despesas fixas, 2 despesas fixas também. Se eu entrar aqui, por exemplo, no outro custo fixo que estava aparecendo, eu entrei no segundo. Se eu entrar nesse primeiro, a ordem é 1, que é a ordem que a gente tem aqui. Então, isso daqui é tudo configurável. Geralmente, os nossos clientes, quando eles chegam, quando eles já têm uma operação, é claro, vem de outro sistema, eles já têm um formato em que eles costumam fazer esse controle de contas. Isso daqui é a nível contábil, né? Então, tem um formato padrão que as clínicas, que as empresas montam para trabalhar com isso, onde elas sabem que, por exemplo, a conta de luz é uma despesa fixa do item 2, então ela é o item 1 de despesas fixas, que é o item 2. Então, ela geralmente vai estar nessa ordem do relatório, sempre como 2.1, e assim sucessivamente. E aqui esse relatório, esse demonstrativo, ele me traz um resultado no final, ele faz o cálculo de tudo que entrou e tudo que saiu e me dá um resultado de tudo isso. As possibilidades que eu tenho com esse relatório é de exportação para Excel e de impressão.
Aqui a gente não tem o botãozinho de PDF, mas se a gente clicar em imprimir, a gente consegue salvar como PDF também, né? É uma função do próprio navegador. Tem a opção aqui nos filtros, indo lá para os filtros. A gente consegue filtrar por período, por regime, né? Então, se a gente está falando de caixa, a gente está falando de valores que estão em caixa. Se a gente está falando de competência, a gente está falando de valores que não necessariamente entraram em caixa. Então, podem ser contas que ainda estão só lançadas, mas ainda não estão pagas, ou contas que estão só lançadas, mas ainda não foram recebidas. Não necessariamente é o que a gente tem de líquido em caixa mesmo, né? Que foi dado baixa, que foi dada entrada. Aqui a gente está falando dos tipos de conta, né? Se foram as contas pagas ou se foram as contas abertas, se são, né, as contas pagas ou as abertas, que a gente quer ver nesse relatório. Receber a pagar, então aqui se a gente quer ver um demonstrativo só de receita ou só um demonstrativo de despesa, aqui ele vai levar em consideração de forma alguma o nome que eu coloquei aqui. Ele vai levar em consideração o tipo que eu classifiquei na hora que eu configurei. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em despesas fixas. Aqui, a natureza, tá vendo? Aqui, quando a gente filtra, ele já me traz aqui esse Dzinho que é de D, ou então um R de receita, quando for receita. Aqui na natureza, eu preciso ter configurado como despesa para que ele respeite, na hora que eu filtrar aqui, que eu quero que traga só despesas, né? Não significa que se eu configurei como receita e coloquei aqui, lá na configuração, chamei isso de receita e na natureza eu coloquei despesa, ele não vai respeitar, ele vai respeitar o que eu coloquei aqui. Isso por que eu falo? Porque pode acontecer do cliente ter configurado errado. Ele colocou lá como uma receita, só que ele colocou a natureza errada. E aí quando ele filtra vem errado, não porque o sistema está trazendo errado, mas porque ele configurou errado. Então é algo que é bom a gente ver, né, sempre que houver um problema dessa natureza, a gente verificar se está configurado certo. Tipo de conta, aqui a gente está filtrando o que a gente configurou aqui, né, nessa telinha de tipo de conta e o que a gente lançou, então quero que traga todos que estão dentro do tipo de conta custo fixo, quando não tem ele aparece só todos aqui no plano de conta. Custo fixo, plano de conta, despesa de consultório, ou então todos. Aí eu tenho a opção de filtrar e também tenho a opção de filtrar por unidades. Então, se for uma clínica que tem mais de uma unidade vinculada, né, conceito de sede filial, eu consigo extrair aqui também. Agora a gente vai conhecer um relatório de nota fiscal e recibo. Se a gente acessar financeiro, relatórios, nota fiscal / recibo, a gente vai encontrar um relatório no sistema que me traz todas as notas fiscais geradas ou não pelo sistema e os recibos também. Então, se eu colocar aqui, vou colocar um filtro maior, que eu sei que vai ter pelo menos um lançamento, gerei o relatório. Aqui as opções de filtro elas são bem básicas, eu consigo filtrar somente por período ou por profissional executante. Então, gerei o relatório, as colunas que ele vai me trazer são essas colunas básicas, né? Data, que no caso a data que a nota foi gerada ou o recibo foi gerado, que coincide com a data do lançamento, nome do pagador, então a pessoa que foi colocada, que pode coincidir ou não com a data do lançamento, né? Que a gente aprendeu, que existe lá. Nos outros treinamentos, a gente aprendeu que existe o relatório, a data de lançamento, a data de pagamento e a data do registro. Essas datas elas podem coincidir ou não. Aqui eu estou falando da data que foi gerado esse recibo, esse pagamento. É a data que a gente vai encontrar
É a data que a gente encontra aqui. Aqui, é a data que a gente lançou isso daqui. No caso, a gente abriu exatamente o lançamento que a gente está lá na outra tela. Quando ele tem uma nota fiscal ou um recibo gerado, ele fica verdinho, indicando que tem lançamento aqui nessa telinha. E aí aqui, se a gente voltar para o relatório, a gente vai ver as colunas que ele vai me trazer de informações, que são o nome do pagador. Aqui a gente pode ver que o pagador não foi o mesmo paciente, a mesma pessoa que o paciente, né? A gente tem aqui ele indicado como um pai desse paciente, CPF do pagador, o nome do paciente nessa coluna, CPF ou nascimento do paciente, endereço, aqui endereço do paciente, e-mail, aqui o endereço do pagador, procedimento que foi realizado, qual que foi o profissional executante, qual que foi o valor total, número de recibo se tivesse e emissor de recibo se tivesse também. Aqui o número de recibo, e emissor de recibo, a gente está falando de quando a gente clica nesse botãozinho e aí ele vai gerar um recibo. Se a gente gerou uma nota fiscal, a gente não consegue gerar um recibo. Se a gente gerou um recibo, a gente não consegue gerar uma nota fiscal. Somente um dos dois. Então, vocês nunca verão esses dois campos preenchidos, número de recibo e nota fiscal. Aqui o número da nota fiscal, que é um número que foi imputado manualmente, não é um número que o sistema gerou. Então, a gente consegue editar esse número. E aí ele vai falar aqui, ó, status da nota fiscal, emitida por outro sistema. Então, toda vez que a gente imputa esse número manualmente, ele entende que essa nota foi emitida por outro sistema. Se essa nota tivesse sido emitida pelo nosso sistema, a gente não consegue fazer esse teste aqui, porque a geração de notas, ela custa um valor e ela não está configurada para a nossa clínica teste, portanto, se fosse uma nota fiscal de verdade gerada pelo nosso sistema, aqui nessa coluna de ações a gente teria um ícone de PDF, que a gente encontraria a nota fiscal de fato. Então, uma coisa que gera muita dúvida para os nossos clientes quando a gente lança aqui, quando a gente gera pelo nosso sistema a nota fiscal, ela vai para o e-mail do pagador. Automaticamente, ele não abre uma tela para a gente, ele não mostra essa nota fiscal para a gente, ele não dá a opção de impressão. Mas se o cliente ele quiser visualizar essa nota, imprimir alguma coisa do tipo, ele consegue ter acesso à nota aqui nesse relatório. Então, a orientação que a gente dá para o cliente sempre quer imprimir? Então, você sai da tela de lançamento, sai da tela de geração e acessa financeiro, relatórios, nota fiscal e recibo, e aí você busca pela sua nota, e aí aqui vai ter um ícone nessa coluna de PDF, onde você vai clicar e ele vai abrir um PDF e você pode fazer a impressão. Aqui nesse relatório a gente tem as opções de exportar ele para Excel, exportar para PDF, imprimir. A gente tem esse botãozinho que sempre que vocês encontrarem um relatório, ele significa que a gente consegue tirar algumas colunas do relatório. A gente não pode mover uma coluna de um lugar para outro, isso ele não possibilita. Mas a gente pode, por exemplo, não é importante para o paciente ver dentro desse relatório emissor e número do recibo, porque ele só trabalha com nota fiscal na clínica dele. Então ele tira aqui, o sistema salva as preferências dele, e aí ele sempre vai gerar o relatório dessa forma. Se ele quiser ver a coluna, incluir de novo, ele vem aqui e inclui. Bom, o relatório de notas fiscais, a gente também tem aqui um campinho de pesquisar por nome do pagador. E é isso. Relatório de nota fiscal e recibo são essas as funções. Agora a gente vai conhecer o nosso relatório de fluxo de caixa. O relatório de fluxo de caixas, ele é o único relatório que a gente consegue trazer receitas e despesas da clínica
considerando as contas de lançamento de procedimento. Então, ele vai lá no contas a pagar e receber, ele traz um demonstrativo daquilo e ele também traz um demonstrativo de procedimentos lançados. Então, é de fato um relatório de fluxo de caixas, onde me traz o fluxo de caixa da clínica inteiro. Então, o que sai e o que entra, independente de por onde sai e de por onde entra. Para acessar ele, eu vim em financeiro, fluxo de caixa. E aí aqui, os filtros que eu tenho são de data de período de lançamento. Eu consigo filtrar por banco, então as clínicas que usam isso certinho conseguem filtrar, né? Tem lá o banco configurado, toda vez que vai lançar uma conta, toda vez que vai lançar um pagamento, coloca o banco correto para qual o valor entrou. E aí ela consegue filtrar por isso. Consigo filtrar por beneficiário e fornecedor, então aqui a gente tem uma lista de todos os usuários da clínica e profissionais. Se caso a gente, aqui no Contas a Pagar e Receber, tem um campo onde a gente consegue associar essa conta a um beneficiário e fornecedor. Se isso foi feito, a gente consegue filtrar aqui nesse campo. E aí, aqui nessa coluna, nesse bloco de baixo, a gente consegue filtrar também se a gente quer que venha só o que tem a pagar, só o que foi pago, só o que tem a receber, só o que já foi recebido, ou tudo de uma vez. Aqui eu vou colocar um período maior, que eu sei que tem bastante coisa. E gerando o relatório, ele vem aqui para mim dentro desse formato. Aí aqui, na primeira coluna, a gente consegue alguns relatórios, eu não sei se foi explicado isso em todos os treinamentos, mas alguns relatórios eles possibilitam que a gente mexa na ordem deles clicando no topo da coluna. É importante experimentar se o relatório que você tem dúvida faz isso, porque não são todos que fazem e não são todas as colunas que fazem, tá? Esse relatório é um desses. Aqui na primeira coluna, a gente vai ter a descrição do que se trata essa conta, se é um crédito ou se é um débito. Aqui embaixo a gente consegue ver na legenda, como se fosse uma legenda, que o que é D é débito e o que é C são créditos. Aqui no segundo bloco a gente tem a data prevista de pagamento. Essa data prevista, ela pode ser a data prevista do lote, no caso de convênio. Então, a gente tem dois exemplos aqui de convênio, onde a data prevista não tem, porque não tem lote gerado. Aqui no gerar lotes, na telinha de gerar lotes, não, tem que ir na tela final para mostrar o campo para vocês. Deixa eu ver se já tem algum lote gerado aqui. Aqui na telinha de lote, a gente tem um campo de data de previsão, né? Esse campo ele só vai aparecer, no caso de convênio, ele só vai aparecer aqui nessa tela. Então, por isso que aqui, quando a gente vem na coluna de data prevista, ele fala que está sem lote. Não foi gerado um lote para essa guia, então ela não tem data prevista. No caso, quando a gente está falando, quando não é convênio, né, quando a gente está falando de algo que não tem vínculo com lote, a gente está falando da data prevista de pagamento. Então, a gente está falando de, por exemplo, se a gente está falando de cartão de crédito, o sistema entende que tem uma compensação de 1 mês. Então, a gente vai pegar um mês a partir da data do lançamento, né, como previsão de entrada desse valor. Se a gente está falando de dinheiro, a data prevista é a data do próprio lançamento, e assim sucessivamente. Se a gente está falando de algo que já foi baixado, a data prevista vai vir a data do dia que foi baixado. Então, assim, ele faz uma previsão de acordo com o tipo de pagamento e se já foi lançado, se já foi baixado, ele pega a data que foi baixado. Se a gente olhar, por exemplo, dinheiro, aqui forma de pagamento dinheiro, a gente vê a data prevista, é a mesma data do realizado, né?
porque dinheiro se entende, nosso sistema entende que dinheiro, se você disse que foi dinheiro, você já tem esse dinheiro, ele já entrou no caixa, já é um valor que você pode contar. A mesma coisa para débito, né? Então, aqui a gente tem essa coluna de data prevista. Valor bruto, a gente está falando do valor total disso, desconsiderando taxas. Valor de imposto, isso aqui a gente aprendeu onde a gente coloca lá na baixa de títulos. Valor previsto é a mesma lógica da data prevista. Valor previsto é o valor que de fato vai entrar. Então, aqui ele entende que, descontando impostos, descontando taxas que eu configuro, o valor previsto ele vai ser diferente do valor bruto. Tipo de conta, então aqui no caso ele vem como receita se for um lançamento de procedimento, se for uma conta que eu lancei manualmente no Contas a Pagar, vem com o tipo de conta que eu coloquei. Plano de conta, a mesma coisa, sempre que for procedimento vem como receita, quando for uma conta manual vem com o plano de contas que eu coloquei. Que a gente vê aqui, né, no exemplo desses aqui, por exemplo. Forma de pagamento, então aqui forma de pagamento que eu coloquei lá no pagamento, tanto no pagamento de procedimento, na telinha pagamento, quanto no pagamento de contas a pagar. A gente está com a tela aberta aqui? Não, mas é basicamente, se eu estou falando de pagamento de procedimento, é basicamente o que eu coloquei aqui no pagamento. A forma de pagar que eu coloquei aqui no pagamento. E se a gente está falando de uma despesa ou uma receita que entrou manualmente através do Contas a Pagar, foi uma forma de pagamento que eu coloquei aqui. Né? Então, eu falo aqui qual que é a operação, enfim. Aqui é onde eu falo qual que foi a forma que esse valor entrou ou saiu. Descrição, aqui no caso de descrição, quando for procedimento, o nome do procedimento. No caso, aqui ele traz o nome do paciente e o nome do procedimento. Então, por exemplo, o nome do paciente é esse, e aqui a gente tem entre colchetes o nome do procedimento. É que aqui está meio quebrado, mas é entre colchetes, né, que ele deveria estar trazendo. E quando a gente está falando de algo que foi inserido manualmente, a gente está falando de algo que foi colocado nesse campo aqui, que é no campo de descrição. Data realizada é a data que eu lancei isso, né? Então, se eu estou falando de procedimento, eu estou falando da data do lançamento. Se eu estou falando de conta lançada manualmente, eu estou falando da data de competência. Valor realizado, então aqui a gente está falando do valor total. E o banco, mais uma vez, se a clínica utiliza o controle lá do banco certinho, vem o banco que ela colocou. Se não, ele vai vir sempre como carteira. Ou aqui no caso do que ainda não foi dado entrada no pagamento, não vem nada. Aí aqui embaixo a gente tem um resumo de tudo isso, né? Um saldo. Então, um total de débitos, um total de créditos. Aí aqui um saldo geral e um saldo realizados. Quando a gente fala de total, a gente fala de valores previstos. Quando a gente fala de realizado, a gente fala de valores efetivados. Então, total é um total do que deveria entrar e um realizado do que entrou dentro do período que a gente está filtrando. Bom, aqui a gente também tem algumas opções básicas da maioria dos nossos relatórios financeiros, exportar para Excel, exportar para PDF, impressão e a retirada de colunas que não são importantes, né, para a clínica. E é isso. Esse é o nosso controle de caixa.